Olá, seguidores das redes sociais do site SB News e canal no YouTube. Aqui repórter Luciano Resmini, hoje para conversar com o vereador Thiago Cadó, vereador do PDT, que fez 2.177 votos, uma baita votação em São Borja. Vamos conversar com ele sobre o trabalho nesses 9 meses de mandato à frente à Câmara de Vereadores aqui de São Borja. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Resmini. Boa tarde a toda a tua audiência, que eu sei que é bastante extensa, não só em São Borja, mas na região também. E o trabalho parlamentar, na verdade, ele é a essência da democracia, né? Os parlamentos, como um todo, eles têm a função da representação popular. Com a exceção do Senado da República, o Senado é a casa que representa os estados, né, no sistema bicameral. Mas aqui nos municípios, a Câmara de Vereadores, a gente sempre se refere a ela como sendo o para-choque da sociedade. Dá problema na linha de ônibus, dá problema no calçamento, problema de barro no dia de chuva, problema de vaga nas escolas. Tantas são as coisas que caem para discussão aqui na Câmara Municipal, onde, então, se tentam fazer os encaminhamentos. Além, claro, da questão fundamental, né, do vereador, que é a fiscalização também dos atos do Poder Executivo Municipal, a votação do orçamento. Agora mesmo, estamos aqui na Câmara com a discussão do plano diretor do município, né? Aliás, o Código de Posturas, perdão. O plano diretor também é algo que virá para a Câmara para ser reformado. Até estava conversando um pouquinho sobre ele, por isso que me referi ao plano diretor. Mas o Código de Posturas, ele estabelece todo o regramento e as normas de convivência da cidade. Estabelece o horário do comércio, estabelece a própria questão dos cemitérios, a possibilidade ou não de se terem animais domésticos aqui na zona urbana e alguns de estimação. A questão dos cavalos, que é algo que tem sido bastante demandado nas redes sociais, a gente percebe isso. Enfim, as ciclovias, as calçadas. Essa questão dos cavalos, só abrindo um parênteses, gerou muita repercussão devido aos acidentes que estão sendo causados. Há um trabalho, e eu acho que o senhor acompanha, que estão sendo recolhidos algumas, também ainda muitos animais soltos no tocante à parte dos cavalos. Aproveitei que só para abrir um parênteses, porque o pessoal cobra da gente. Ah, Luciano, e aí? E a solução? Cadê? Vamos fazer? Daí, aí que está, e a solução, né? Perfeito. Então, o Código de Posturas, que está em discussão aqui na Câmara de Vereadores, vai estabelecer todo esse regramento. E é importante que as pessoas participem do debate. Se o senhor, a senhora, você que está olhando agora essa entrevista, quiser ter acesso ao plano diretor, que é o outro instrumento, mas fundamentalmente é o Código de Posturas, né, que é o que está em discussão aqui na Câmara, pode entrar em contato com o nosso gabinete que a gente disponibiliza a cópia do projeto de alteração do Código de Posturas do município, que o atual, que está em vigor, é da década de 70, né, tem mais de 50 anos, efetivamente precisa ser revisto. E rapidamente dizer que ali no Código de Posturas, uma das coisas que eu acho que vai gerar bastante discussão é quanto à liberação total e plena do funcionamento do comércio. Já está isso em discussão, porque eu me preocupo com o pequeno empresário. Quando o grande está fechado, em especial nos domingos, quando o grande está fechado, é a possibilidade que o armazém do bairro, né, o bolichinho, como a gente fala aqui em São Borja, da vila, tem a possibilidade de ganhar mais, vendendo um pouco mais. Domingo quer fazer um lanche para a gurizada, quer fazer um cachorro-quente, vai ali no mercadinho, na padaria do bairro para comprar. E se a gente liberar o grande, acaba matando o pequeno. Nós temos hoje em São Borja cerca de 20 milhões de reais por mês, é o que se consome em todos os mercados e supermercados da cidade. Então, se nós trouxermos outra grande rede para cá, o samborgense não vai passar a consumir 25 milhões por mês. Vão ser os mesmos 20 milhões de reais de consumo mês que serão divididos com mais outra rede. E se gera emprego no outro lugar, infelizmente, quando cai a venda em outro, se fecha outra vaga de emprego no outro estabelecimento. Então, são coisas que têm que ser melhor discutidas. Sou inteiramente a favor que venham todos os investimentos para cá, mas nós precisamos olhar também para o empresário local, para o empreendedor local. Quando a escola está fazendo uma promoção, quando o time de futebol quer um patrocínio, bate sempre na empresa local, no comércio local.
Então, nós temos que ter um olhar social, nós temos que conversar com toda a sociedade, nós temos que olhar para o trabalhador. Veja, o trabalhador, ele para trabalhar domingo, muitas vezes vai receber em banco de horas, né? Vai receber folga durante a semana para compensar o domingo, não vai ganhar hora extra para. Eu penso que eu tenho conversado, vereador, com algumas pessoas no centro, a gente circula bastante, e as pessoas têm o domingo como um dia sagrado para descansar. Ou, enfim, uns têm, outros não têm, outros até querem trabalhar, mas eu acho que o trabalhador ele tem que ser respeitado. E o momento que tu vai obrigar ele a fazer alguma coisa, tu não está respeitando o direito desse trabalhador, né? Perfeito. Então, nós temos que ter também a sensibilidade com as famílias, é o direito dos filhos e dos pais conviverem, isso se dá geralmente no domingo para fazer um passeio em família. Então, tem muita coisa que precisa ser amadurecida. Repito, ninguém é contra nada, mas nós também não podemos simplesmente aceitar uma proposta sem discuti-la e convencer as pessoas de que aquela é a melhor solução. Não, as pessoas não podem ser convencidas, as pessoas têm que participar da elaboração, as pessoas têm que construir junto. Esse é um conceito que dá certo em outras cidades. Tudo aquilo que é feito a várias mãos dá certo, porque as pessoas se sentem parte do processo, elas se sentem parte daquilo e participam e cumprem. Então, a legislação ela não pode ser feita sem toda esse englobamento, vamos dizer assim, né, da população, da nossa sociedade, de todas as forças vivas, os trabalhadores, os empresários, os comerciantes, os investidores, o funcionário público, todos têm que participar, se apropriar do plano que está na Câmara aqui para ser alterado, o nosso Código de Posturas, para que então seja algo bom para todos. Como é que o senhor avalia esses seus 9 meses de trabalho aqui, vereador? Olha, eu tenho me esforçado bastante. As pessoas vão olhar agora esse vídeo e vão ver que o cabelo até branqueou um pouquinho mais, né? As preocupações são bastante grandes. A gente tem liderado algumas pautas aqui na Câmara. Uma delas que eu me orgulho muito de participar é a discussão da renovação ou não, né, da concessão da ponte internacional, que agora foi homologado pelo governo brasileiro. O governo argentino também já encaminhou nesse sentido, mas ainda falta o decreto. E por que é importante? Nós víamos ali, importante nesse momento, essa prorrogação por 2 anos. Para garantia de que houvesse o funcionamento do Centro Unificado de Fronteira. Vejam, aqui em São Borja, circula 27% de tudo aquilo que gera o trâmite internacional entre Brasil e Argentina. São 500 postos de trabalho diretos formados ali, gerados ali no Centro Unificado de Fronteira, e que se não houvesse essa garantia legal do funcionamento da estrutura brasileira ali junto ao Centro Unificado, e lembro, né, que nós não temos nenhuma volante do lado de cá do rio. Toda a estrutura funciona em território argentino. E como é que os brasileiros podem trabalhar ali livremente em um país estrangeiro? Porque há um acordo. Enquanto há concessão, os brasileiros podem trabalhar e usufruir daquele espaço, inclusive para as questões administrativas de governo, como é o caso da Receita Federal, da Polícia Federal, da Vigilância Sanitária. Tantos são os órgãos que funcionam ali junto ao Centro Unificado de Fronteira, e é graças a esse acordo que tem junto da concessão. Agora, o que nós estamos brigando bastante, né, é pela isenção do pedágio para os carros do município de São Borja e também de Santo Tomé, que o trânsito vicinal entre as duas cidades seja livre de pedágio. Essa é a nossa grande luta agora para beneficiar a população. Só para as pessoas também terem uma ideia, o pedágio vicinal hoje ele corresponde a cerca de 4,5% apenas da receita da Mercovia. Então é algo que dá para realizar, é algo que vai acontecer, eu tenho certeza disso. Então, junto com os vereadores Jefferson Almerich e o Rony Martins, é que nós estamos nessa comissão da ponte representando os 15 vereadores. Repito, Resmini, num primeiro momento a preocupação era manter os empregos que já existem, cerca de 500 são-borgenses. Só a título de comparação, nos supermercados da cidade nós temos hoje trabalhando cerca de 700 pessoas.
É como se fechassem todos os supermercados da cidade e se extinguissem quase todos esses postos de trabalho, para as pessoas verem a magnitude do que é o nosso Porto Seco. Vereador Thiago Cadó, nós assistimos a sua manifestação na Câmara de Vereadores. O senhor se mostrou bastante incomodado com as divisões que há na Câmara de Vereadores. Eu pergunto para o senhor, nós vivemos um momento no nosso país em que tu é Bolsonaro ou é Lula, e há uma briga ferrenha nisso. As pessoas brigam, discutem, faltam respeito um com o outro por causa dessa briga. Essa briga entre bolsonarismo e lulismo, lá para cima, vamos usar um termo mais simples, assim, para que o pessoal entenda, está respingando na Câmara de Vereadores aqui em São Borja? Olha, eu me recuso a acreditar que o Brasil vai se resumir a uma disputa Lula versus Bolsonaro. Nós temos tanta gente brilhante nesse país, nós temos tantas inteligências para serem aproveitadas, e essa polarização ela atrasa, ela atrasa em todos os sentidos o desenvolvimento do nosso imenso Brasil. E aqui em São Borja, Resmini, uma das preocupações que eu tenho, e por isso me manifestei na sessão da Câmara, é que o discurso que todos fazem é da união por São Borja, é de superar os ranços políticos, mas isso fica nos discursos. A prática é diferente. Eu me senti muito incomodado, por exemplo, porque eu tive aprovado na Câmara um requerimento que me foi pedido por produtores rurais ali da região do Rincão do Meio, da Timbaúva, que são limítrofes, né, com o município vizinho de Santo Antônio das Missões, que houvesse esse convênio. A Câmara aprovou por unanimidade e foi assinado o convênio. E a Câmara não foi convidada como instituição. Veja, a Prefeitura de São Borja, a Prefeitura de Santo Antônio fizeram a assinatura do convênio e os vereadores de São Borja não foram convidados para participar daquele ato. Nenhum vereador ou alguns? Alguns vereadores foram convidados, mas a Câmara como instituição não foi. Quer dizer, isso faz mal para a sociedade de São Borja. Isso não é bom, porque a Câmara representa o coletivo da cidade. A Câmara representa os 60 mil samborgenses. Aqui estão os 15 vereadores eleitos democraticamente pelo voto popular. Isso tem que ser respeitado. A Câmara de São Borja tem uma história brilhante. É uma Câmara que está caminhando para fazer 200 anos. É a Câmara que apresentou a moção plebiscitária de Aparício Marense da Silva. É uma Câmara que tem uma história bonita, e que eu me orgulho de fazer parte. Eu tenho orgulho e defendo meus 15 colegas vereadores, pelo trabalho que fazem e porque tem o respaldo da sociedade para estar aqui. Todo mundo que está aqui na Câmara tem voto. Todo mundo teve um mandato outorgado pela população, e é isso que tem que ser respeitado. Então, hoje, a sociedade enxerga que tem 2 câmaras de vereadores. É a base de sustentação do governo. Tem gente que se recusa a assistir os debates, né? Tem gente se recusando. As pessoas dizem, Luciano, tu assistiu? Não, não assisti. Mas eu também não assisti por isso e por aquilo. Acaba dando uma resposta negativa para a população que votou, que apoiou aquele candidato, né? Então, eu me insurjo quanto a isso. Eu acho que a Câmara sai menor toda vez que isso acontece. É uma judiaria, vou usar uma palavra muito nossa aqui da fronteira, uma judiaria a gente vê esse tipo de situação ocorrer. Eu, Thiago Cadó, não sou herdeiro de nenhum ranço político. Eu não tenho inimigo político nenhum. Eu olho para todos os agentes políticos da cidade, secretários de município, prefeito, vice-prefeito, olho para os 15 vereadores e enxergo pessoas que têm o respaldo da sociedade para ocuparem os cargos, que ajudam a decidir o futuro da nossa cidade. Então, se essas pessoas não conseguirem convergir em torno de um bem comum, que é São Borja, acima das diferenças ideológicas, o nosso município vai, infelizmente, continuar perdendo população. Veja, pela primeira vez o IBGE disse que São Borja tem menos de 60 mil habitantes. Diminuímos população por quê? Porque falta oportunidade de emprego para o jovem. O jovem de São Borja hoje vai para a região do Vale do Itajaí, vai para a região da Serra Gaúcha, vai para a Grande Porto Alegre em busca de quê? De oportunidade. Então, se nós ficarmos aqui conservando essas velhas rixas políticas, perde o coletivo. Nós temos que olhar para os cerca de 9 mil samborgenses desempregados, nós temos que olhar para as mais de 1.000 famílias que ainda não têm banheiro dentro de casa, aqui em São Borja. Sabe que agora tu entrou num assunto que é importantíssimo, vereador Thiago Cadó. Eu fiz uma reportagem, inclusive, no Lixão,
mostrando que nós temos famílias abaixo da linha da pobreza. Teve um amigo meu, jornalista em Santa Catarina, de uma televisão lá, que viu a reportagem, e ele disse, posso reproduzir aqui, Resmílio? Eu disse, pode sim. Porque eles não acreditavam que uma cidade, terra dos dois presidentes, terra bonita, São Borja é uma terra linda, vista, muito bem vista lá fora, que tem história, que tem esse tipo de pessoa ainda abaixo da linha da pobreza. Uma cidade pequena, não é difícil você conseguir ajudar essas pessoas. Eu penso, que não seja difícil, né? Mas para isso nós precisamos encontrar soluções. E como é que se encontra a solução? É reunindo todos aqueles que têm o dever constitucional, o dever legal de encontrar soluções para que convirjam em torno desse tema. Nós não podemos, repito aqui, trabalhar a Câmara como se fossem duas câmaras, a base e a oposição. A base hoje tem 10 votos, a oposição tem 5. Nós podemos ter unanimidade sempre, basta que nós consigamos conversar. Então, me incomoda mesmo ver essa situação hoje de divisão, de rixas políticas que ainda se perpetuam. Eu repito, eu defendo a instituição Câmara de Vereadores, eu defendo cada um dos 15 vereadores que aqui está, tem a outorga da sociedade para estar aqui, mas nós precisamos olhar para frente sem o peso dos ranços do passado. Os ódios, o peso do ódio político tem que ficar, de fato, no passado. A gente está aqui trabalhando sempre nesse sentido de convergir, de somar, de fazer um bom debate, porque o debate ele é importante para a democracia, é importante para a sociedade, e é isso que a gente espera, que essa casa sempre seja protagonista nas grandes pautas de São Borja, como vai ser agora com a revisão do Código de Posturas, como é protagonista na questão da ponte internacional, e vamos conseguir a isenção do pedágio, eu não tenho dúvida disso, como temos tantas outras pautas olhando para o futuro da nossa cidade. Nós podíamos estar imbuídos aqui de buscar uma autossuficiência em geração de energia solar, por exemplo. Imagina só o que seria de bom para a nossa cidade, uma usina de energia solar aqui em São Borja para compensar todo o gasto da iluminação pública das ruas, por exemplo. Nós podíamos fazer isso, nós podíamos estar buscando alternativas, mas, repito, nós precisamos entender a grandeza que é fazer a vida pública, todos nós. Então, é o momento de São Borja efetivamente superar os ranços do passado, superar as rixas políticas que atrasam a nossa cidade, mas para isso precisa que todos ajam dessa forma, não só nos discursos, mas também na prática. Repito, que a Câmara de Vereadores, como instituição, ela seja respeitada nesse sentido, nessa sua grandeza, no seu peso histórico que tem. O primeiro presidente da Câmara foi João Palmeiro, que hoje dá o nome à rua que passa ali em frente ao CTG Tropilha Crioula. João Palmeiro foi o primeiro presidente da Câmara e também foi o primeiro prefeito de São Borja, porque naquela época, lá em 1834, a Câmara tinha a função também de administrar as vilas, as cidades recém-criadas. Então, nós sabemos que essa Câmara aqui ela tem muita importância para a cidade de São Borja. E pedimos, essa é a nossa insurgência no plenário, que a Câmara seja olhada como um colegiado de 15 vereadores, e não 2 grupos. Isso nós precisamos superar urgentemente. Muito bem, vereador Thiago Cadó, do PDT de São Borja, quero agradecer a sua participação aqui no site SB News, nosso canal do YouTube também. Inclusive você, se inscreva aí, não esqueça disso. Deixar o espaço à disposição, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar para a nossa comunidade, bem como o Estado do Rio Grande do Sul que nos acompanha. Eu quero agradecer, sempre faço isso, sempre gosto muito de agradecer o carinho das pessoas, o respaldo popular para estar aqui ocupando essa cadeira na Câmara de Vereadores. Te representar é uma honra, é um orgulho, e dizer que trabalhamos sempre de forma séria, com os pés no chão, e por isso o nosso lema é trabalhando sem parar. Conte comigo. Obrigado. Aí o vereador Thiago Cadó, queremos agradecer a sua audiência, se inscreva no nosso canal e siga as redes sociais, @SBNewsRS.